No dia 15 de julho, saiu a MP das renegociações de dívidas rurais. O projeto prevê que mais de 100 bilhões sejam renegociados através dessa medida. Mas, de certo modo, será que essa MP vai ser vantajosa para o nosso produtor rural? Será que supre minimamente o endividamento do produtor rural brasileiro? Pois bem, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho do que eu acredito que vai ser essa lei aqui, a aplicabilidade dela, as principais objeções, os principais pontos de atenção e as armadilhas onde o produtor rural tem que tomar bastante cuidado. Se você teve perda de safra de 2019 a 2025, essa lei ela vai servir justamente para você. Porém, uma coisa que me chamou muita atenção nessa lei foi um requisito objetivo, claro, que é o laudo técnico para demonstrar o prejuízo que você sofreu. Agora, um questionamento. Será que o pequeno e médio produtor tem como comprovar todo o prejuízo que ele sofreu desde 2019 a 2025? Será que de fato isso não seria uma burocracia a mais para gerar para o pequeno e o médio para ter acesso a um benefício que já tem previsão legal no Manual de Crédito Rural? Os juros variam de 5 a 12% ao ano, com prazos podendo chegar até 10 anos, também com 2 anos de carência. Olha, até aqui tá legal. Só que, olha que interessante, esses 2 anos de carência, ao contrário do que tem previsão legal no Manual de Crédito Rural, esse 2 anos de carência, obrigatoriamente, os juros terá que ser amortizado. Ou seja, criou uma medida provisória que é simplesmente tentando anular uma previsão legal onde é expresso, eu não posso exigir nenhuma contrapartida financeira. Tem uma previsão legal e eu coloco um MP obrigando o produtor rural que já passou por um momento de dificuldade de safra, prejuízos financeiros para amortizar esses juros durante esse período. Ou seja, não é claro para mim em relação a isso. Na verdade, era uma incógnita. E se de fato o produtor teve tanto prejuízo como no Rio Grande do Sul, como em outras cidades, que a cultura dele demora mais de 2, 3 anos para de fato ter um mínimo de lucratividade, será que de fato essa MP vai comportar esse tipo de público? Na minha visão, eu acredito que não. O que não é essa MP? Essa MP não é uma anistia de dívida, muito pelo contrário. É um novo financiamento de você que já está endividado, utilizando fonte de recurso que inclusive vai tirar do Plano Safra, que ninguém está falando sobre isso. Então você, talvez agora, esteja se perguntando, nossa, essa MP não vai me afetar. Eu te falo que vai sim, porque todos nós sabemos que o Plano Safra, a verba que está colocada no Plano Safra, já é muito pequena. Uma parcela gigantesca que precisa aderir ao Plano Safra, não consegue ter acesso ao recurso. O Plano Safra já chega com recurso totalmente direcionado para simplesmente a melhor carteira do banco. E agora o que ninguém fala, eu estou liberando uma nova linha de crédito para os produtores que tiveram esse prejuízo, colocando uma burocracia muito grande no meu ponto de vista, um laudo técnico e essa comprovação durante todo esse período. Então a gente não pode ter simplesmente uma análise individual dessa norma. Até porque tratar isso de maneira... ter uma leitura somente disso e ter um estudo somente disso é uma leitura pobre, unilateral e totalmente enviesada. Recentemente teve 2 alterações no Conselho Monetário Nacional. Se analisarmos de uma maneira histórica e global, a órbita que foi cercado essa MP traz uma autonomia para a instituição financeira simplesmente renegociar os contratos com a taxa que eles bem entenderem. Ou seja, a lei, se você ler a 5322 e se analisarmos a 5314, traz uma autonomia gigantesca. Ou seja, inclusive nessa MP, ela fala de maneira expressa que mediante a análise, o valor que vai ultrapassar os valores previstos em lei, ele pode simplesmente colocar a taxa de recursos livres, ou seja, eu tenho uma dívida de 4 milhões, beleza, ela vai passar no plano, mas eu tenho 6, 8 milhões que não estão fora, ao invés de colocar uma taxa de juros de até 11%, por exemplo, como está a previsão legal, vai uma taxa de juros de 30% a um crédito comercial. Eu pergunto, será que isso também não vai ser uma nova armadilha para o produtor? Será que também eles não vão utilizar, como já fazem, principalmente algumas instituições, pega como venda casada, como uma obrigatoriedade de você, olha, renegocie isso aqui a uma taxa de recursos livres, que eu consigo renegociar esse pequeno montante a uma taxa de juros subsidiado, até 11%. Olha quantas armadilhas que tem nessa lei. Então o produtor rural, antes de aderir a qualquer tipo de programa de governo, como a gente vem percebido, como se fosse a última salvação do produtor rural, na verdade é uma leitura enviesada, é uma leitura pobre, porque o cerco está fechando. E aí, o que tá? Veio a MP 1314 no final do ano passado, que simplesmente onerou em muitos produtores rurais. Se eu tenho um alongamento da dívida, previsão expressa no Manual de Crédito Rural, eu não posso, como banco, solicitar qualquer tipo de contrapartida financeira. Eu também não posso. E a prorrogação ela deve ser obrigatoriamente pelos mesmos encargos pactuados anteriormente. Eu já vi centenas de pessoas durante esse período que a gente entendeu do ano passado para cá, que fizeram essa renegociação da MP, eles tinham taxa de juros de 8%, de 9%, fizeram uma renegociação, uma taxa de juros de 18%, 20%, inclusive colocando uma alienação fiduciária na operação da fazenda. Ou seja, olha quanto danoso olha quantos danos o produtor rural vem sofrendo, e cada vez, ao invés de trazer mais direito para o produtor,
simplesmente aumentando drasticamente a autonomia da instituição financeira para pactuar os juros da forma que bem entender. Isso é grave e ninguém está falando sobre isso. Outro ponto que me chama muita atenção nessa lei é que simplesmente ela autoriza a instituição financeira, em uma lei que deveria colocar juros pré-fixados, a autonomia de colocar juros pós-fixados. Ou seja, imagina só, na lei fala que eu consigo chegar até 11%, até 5%, por exemplo. Ele coloca esse contrato, uma taxa de juros de 5%, mais uma atualização de Selic ou CDI, pós-fixado. Agora imagina, eu tenho na lei 5%, mais uma Selic batendo 15%, é 17% de juros no contrato, onde deveria ser 5%. E de maneira sucessiva e recorrente, esses juros tendem a aumentar. E para o pequeno e o médio produtor, eles vão sofrer drasticamente, simplesmente porque, talvez por falta de controle, por falta de gestão financeira inclusive. Não estou falando que o produtor está pegando dinheiro para comprar caminhonete, muito pelo contrário. A gente está vivendo e vem vivendo nos últimos anos perda de safras sucessivas, a gente sofreu já algumas guerras, os impactos dessa guerra, a guerra do Irã, o Estreito de Hormuz que fechou. Então, a guerra da Rússia, gente, a gente vem nos últimos anos sofrendo ano após ano, e agora para surgir uma lei que de fato o agro está totalmente endividado, não se vê saída, coloca uma medida que na verdade traz uma autonomia gigantesca para as instituições financeiras aumentarem ainda mais os juros que já estavam sendo praticados no mercado. Isso literalmente é um absurdo que estão fazendo com produtores. Só que a mídia não fala isso. Os produtores eles não vão entender dessa maneira. Talvez por uma leitura que está sendo extremamente restrita unicamente à SMP. Só que agora a gente tem um prazo de 120 dias. Eu te pergunto, será que vai resolver o problema que o Brasil está sofrendo? Então, esse valor sequer supre 10% do endividamento hoje rural. É uma lástima a gente ter que acompanhar político comemorando como se fosse uma vitória absurda. Mas, na verdade, quando a gente atua na área, quando a gente vai ver o produtor, quando a gente vê as negativas de crédito, sequer vai chegar na ponta do lápis isso aqui. Só a grande camada vai atingir esse tipo de renegociação, ou quem tiver um grande relacionamento com as instituições financeiras. A gente sabe, é lobby político, é relacionamento, é acesso, que infelizmente nem todo mundo vai aderir a esse programa. E com certeza, muita gente, mas muita gente vai ser prejudicado com mais uma medida que o governo do PT faz. E se você quer saber se enquadra no MP, procure um advogado especialista. E todos os nossos contatos estão aqui embaixo. E lembrem-se, plantando juntos, colhemos muito mais. CBM Advogados.